Nós vamos iniciar hoje uma nova série de pregações expositivas em Apocalipse. Não vou expor todo o texto, não é minha intenção expor todo o Apocalipse nesse momento, mas vou expor algo que eu acho relevante para a igreja. Os 3 primeiros capítulos. E o título dessa série de mensagens é Cartas para Hoje. Uma exposição das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver como cada mensagem, cada carta enviada é para nosso tempo. Não foi apenas algo que aconteceu nas igrejas do primeiro século, não é algo exclusivo para as igrejas do futuro, não representam dispensações de eras das igrejas. Eu acredito que todas as 7 cartas representam a história da igreja desde a sua fundação. Então eu não sou nem preterista, nem acredito que elas foram apenas escritas e concluídas no primeiro século. Elas valem para todas as igrejas de todos os séculos até a volta de Jesus. E hoje nós vamos expor o capítulo 1. E o título desse sermão é Aquele que anda entre nós, a majestade de Cristo no meio da sua igreja. Aquele que anda entre nós, a majestade de Cristo no meio da sua igreja. Apocalipse, capítulo 1. Obrigado, minha irmã. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que viu, tanto as presentes como as que acontecerão.
Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações. Nos dá um coração ensinável. Ó Deus, nos dá temor e tremor diante da Tua palavra, para aplicar em nossas vidas as tão ricas e preciosas verdades que aqui estão. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Mas não é uma revelação apenas que Jesus Cristo está dando. O Apocalipse revela o próprio Jesus Cristo. O Apocalipse apresenta Jesus Cristo de uma forma majestosa, de uma forma gloriosa. O livro de Apocalipse apresenta o governo de Jesus Cristo. Ele reina como rei acima de todos os reis da terra. O livro de Apocalipse apresenta Jesus como aquele que vai levar a história até o triunfo final. Até aquele momento onde ele salvará de uma vez por todas o seu povo das tribulações dessa terra. Provavelmente esse livro foi escrito em um período de perseguição. João envia esta carta, este livro, a igrejas que estavam sob eminente perigo. Talvez seriam mortos. Talvez veriam as suas famílias mortas. Talvez veriam soldados entrando nas suas casas. Talvez eles mesmos seriam presos a postes e acesos com piche para iluminar o jardim do imperador romano. Então, nada melhor para aquele povo que estava sob sofrimento, perseguição, tortura e dor, do que o próprio Jesus Cristo. Por isso, revelação de Jesus Cristo. Mas Apocalipse não fala só de salvação de homens. Nós vemos a criação sendo recuperada, sendo redimida. Novos céus, nova terra, um mar de cristal. Nós vemos um abismo. Nós vemos que até as fontes de água são restauradas. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis. Aliás, o livro de Apocalipse está muito ligado a Gênesis. Porque esse livro volta ao início e fala também de um dragão, que é a grande serpente, Satanás, que é a antiga serpente, aliás. Apocalipse também fala da semente de uma mulher, de um Salvador que nasceria de uma mulher, para governar sobre as nações, para restaurar todo o seu governo. Nós vemos a árvore da vida também de volta. E o vencedor, no fim, come da árvore da vida. Esse livro é endereçado a 7 igrejas que nós vemos aqui. 7 igrejas que estão na Ásia. Versículo 11. As 7 começam com Éfeso, talvez a mais próxima de João, tanto fisicamente quanto do coração de João. Parece que João tinha um carinho por Éfeso. Depois, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas que representam todas as igrejas ao longo da história. E a partir de hoje, a cada domingo, nós vamos estudar e aprender sobre cada uma delas. Mas ela fala para hoje. Ela fala para igrejas e servos de Deus em todos os lugares do mundo, em todas as eras. Fala para mim e para você. Ele nos corrige a visão sobre igreja. Nos ensina a amar a igreja. Nos ensina a estar presente no meio da igreja. Nos ensina que Deus, em Cristo Jesus, ama a sua igreja. Então pare de falar mal da igreja. A igreja é a noiva muito amada de Cristo. Você que gosta de encontrar pontos para criticar na igreja, defeitos na igreja, está sempre disposto a se afastar da igreja se a igreja não oferece a você o que você espera, eu tenho um recado para você. A igreja não tem o objetivo de te agradar. Nós exaltamos aquele
que é dono da igreja? Jesus Cristo. E quero dizer para você, esta igreja não é perfeita. E ela deixou de ser perfeita no momento que você entrou, porque você é pecador, eu sou pecador. Nesse momento, a igreja já não é aqui. Um dia ela será, eu creio que ela será restaurada. A noiva será apresentada santa, pura, sem mácula. Até lá, a beleza da igreja está na comunhão dos santos. Pecadores que se consagram a Cristo. O propósito de Apocalipse é o propósito da igreja. Apresentar a supremacia, a soberania de Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas vive, para todo sempre, e Ele tem as chaves da morte na mão, ou seja, Ele coordena todas as coisas, a vida e a morte estão sob o seu poder. Ele não é apenas o Messias que vai vir, Ele já é o Messias que hoje reina e governa. Ele não vai apenas governar no futuro, hoje Ele já é rei soberano. Governando cada nação, cada centímetro da história. Como um teólogo holandês diz, não há 1 centímetro sequer em toda a história que Cristo não clame para si, é meu. O texto de Apocalipse não foi escrito para debates de escatologia. O texto de Apocalipse não foi feito para gravar filmes e novelas da Record. E por mais que você talvez goste, uma novela muito ruim, teologicamente ruim. Põe os versículos lá, mas é ruim. Não baseie a sua vida devocional em novela da Record. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar que nós vivemos sob o governo do Cordeiro. E diante disso, nós precisamos viver livres do pecado. E podemos viver livres do pecado. E estar dispostos a servi-lo, custe o que custar. Lembra? Essas igrejas que receberam estavam em iminente perseguição. O livro do Apocalipse foi escrito para mostrar que Cristo sempre vence. Quando o anticristo se levanta e parece que vai vencer, Cristo vence o anticristo. Quando a besta se levanta, quando o dragão se levanta, Cristo vence. Quando o falso profeta se levanta, Cristo vence. Não tenha medo de ler o Apocalipse, pois Cristo sempre vence. E nos 2 últimos capítulos diz, Ele vai vencer de uma vez por todas. Agora, Ele vence o inimigo, vence Satanás, mas o livro de Apocalipse também é um livro sobre santidade. Aqueles que não querem viver sob o domínio de Cristo, uma vida santa e pura, Apocalipse também deixa claro, não vão entrar no reino. Portanto, o livro de Apocalipse nos chama a viver com os olhos bem abertos. Há uma realidade que nos cerca. Jesus virá. Mas hoje, Cristo está no meio da sua igreja, falando através da sua palavra, sustentando através da sua liderança estabelecida, que é guiada pela sua palavra, guiando o seu povo através da sua palavra. Cristo está no meio da sua igreja, para que sejamos fiéis e firmes, porque aquele que perseverar até o fim, hoje de manhã nós estudamos na EBD, aquele que persevera até o fim, demonstra que foi salvo. Perseverança não é algo que você faz para alcançar, perseverança é uma característica do salvo. O salvo persevera. Uma das doutrinas mais belas dos cânones de Dort, a perseverança dos santos. Aqueles a quem Cristo salvou, Ele vai levá-los salvos, sãos e seguros até o fim. Firmes em qualquer tempo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor. Por isso eu pergunto, e Sé, já está aí, você que está aqui nessa noite, o que significa para você saber que Cristo anda em nosso meio? Saber que Cristo está no meio da sua igreja, o que muda? O Cristo ressurreto conhece,
guia e governa a sua igreja. Ele nos chama a escutá-lo com reverência, com temor, com obediência, com uma vida santa. Ele nos chama a permanecer. O livro de Apocalipse é um livro que nos chama a permanecer. Eu sei que a gente vive numa sociedade líquida. Hoje está aqui, hoje não está. Talvez eu vou pregar alguma coisa que vai te desagradar, amanhã você vai querer ir embora. Talvez eu não vou agradar você em algum ponto e você vai embora. Talvez você fica na igreja, mas você está a todo momento procurando algo para criticar a igreja. Lembre-se, a igreja é a noiva muito amada por Cristo e Ele ama a sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Então meça as suas palavras quando você for falar da igreja de Cristo. Atente-se para Apocalipse. Ele nos chama a permanecer fiéis. João, provavelmente quando ele escreveu essa carta, ele havia sido torturado, havia sido queimado e lançado em Patmos para morrer. Ele recebe uma visão de Cristo no meio do sofrimento. O que você mais precisa no meio do seu sofrimento é encontrar-se com Cristo. Aquele que se revelou para a igreja. Talvez você está procurando novas revelações. Você não precisa de novas revelações. Você já tem. E Hebreus nos lembra, não é? Antes do texto escrito, o Senhor falava por meio de profetas. E de outras, muitas formas. Mas hoje o Senhor nos falou através de Jesus Cristo. A grande ideia desse texto para nós hoje é que o Cristo ressurreto, o Cristo que deixou o túmulo, que está vivo e governa a sua igreja e anda no meio da sua igreja, Ele revela a sua majestade, a sua gloriosa majestade a nós. E Ele nos chama a ouvir a sua voz e permanecer fiel em todo o tempo. Repito, a grande ideia desse texto para nós é que o Cristo ressurreto revela a sua majestade à igreja, chamando-a a ouvir sua voz e permanecer fiel em todo o tempo. 3 sessões desse texto aqui, então, nós temos de Apocalipse 1 como introdução. Primeiro, revelação de Jesus Cristo, versículos de 1 a 3. Versículos de 4 a 8, nós temos a saudação e adoração ao Cristo glorificado. E os versículos 9 a 20, nós temos a visão desse Cristo glorificado. Vamos ver a primeira sessão desse texto e aplicá-lo às nossas vidas. Primeira sessão, a revelação de Jesus Cristo, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É interessante que o título de Apocalipse, na verdade, é uma transliteração da palavra original. A primeira palavra aqui do capítulo é revelação. Apocalipse. Se você gosta de inglês, se você tem uma Bíblia em inglês, você vai ver que lá não é Apocalipse, né, como alguns acham. É Revelation. É revelação. Porque essa é uma transliteração. Mas a revelação aqui não é mostrar algo que não existia, algo oculto, misterioso, simplesmente. A ideia é de descobrir, de revelar algo que estava oculto. Mostrar visivelmente algo que as pessoas não poderiam ver. E o que é isso? O que estava sendo revelado? Algo que vai acontecer. Não o que pode acontecer. Não o que talvez aconteça. Não o que depende de algo para acontecer. Mas o que de fato vai acontecer, e em breve. É interessante que essa mesma palavra de revelar no Novo Testamento descreve apresentar alguém, tornar alguém ou algo visível.
o livro está nos mostrando alguém. Jesus Cristo. Jesus Cristo é revelado em sua glória suprema. Então, Apocalipse já começa dizendo, há um Jesus Cristo. Jesus Cristo existe. E essa não é uma revelação de João, é a revelação de Jesus. Ele revela o seu plano para a igreja, ele descortina a história. Já viu aqueles filmes que começam pelo fim? Esses dias a gente assistiu um lá em casa assim. Ele começa com aquela cena de ação, já mostrando o herói todo, né, numa luta terrível. De repente o herói cai, aí volta 2 anos antes, 2 semanas antes, aí acontece o filme, não é? Aí quando já está quase no fim, volta aquela cena do começo. É uma técnica cinematográfica isso. É exatamente isso que o Apocalipse está fazendo para pessoas que precisam de consolo eterno. Jesus revela o seu poder, a sua glória e como ele está guiando a história. Ou seja, não desanime, eu controlo a história. Nada que acontece na sua vida, na vida da igreja, pode fugir das minhas mãos. Enquanto os evangelhos mostram a vida de Jesus Cristo, a sua humilhação especificamente, vindo como servo para morrer, Apocalipse mostra Jesus Cristo como glorioso. O capítulo 1 que nós estamos vendo aqui mostra Cristo em sua glória. João viu a glória de Cristo. Os capítulos 2 e 3 apresentam Jesus Cristo como o Senhor sobre a sua igreja. E há uma tônica que se repete nas 7 igrejas. Há uma frase que se repete em cada carta às igrejas. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. A Éfeso, perdão, ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Capítulo 2, versículo 2. A Esmirna, ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Jesus conhece o sofrimento da igreja. Jesus conhece a luta da igreja. Pérgamo, ele diz, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. E nós vamos ver o que é esse trono. Ou seja, eles estavam no meio de um lugar de luta, onde Satanás aparentemente reinava. Mas a esta igreja que estava no lugar de lutas, onde parecia que o trono de Satanás estava, Jesus é apresentado como o rei que governa sobre tudo. A Tiatira, ele diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Não desista de Cristo, não desista da igreja de Cristo por causa do pastor, por causa de um irmão, por causa de uma luta. Persevere. Jesus Cristo há de recompensar a nossa perseverança. A Sardes, ele diz, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, e estás morto. Capítulo 3, versículo 1. Tem muita igreja se dizendo avivada, cheia de fogo, cheio de vida, cheio de reteté, cheio de bagunça. Mas havia uma igreja assim, que achava que estava viva, achava que era avivada. Jesus olha para ela e diz, você tem nomes de viva, mas está morta. Tem muito lugar aí, se dizendo avivado, mas está morto. A Filadélfia, ele diz, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, uma oportunidade para vocês. A Laodiceia, ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, é morno. Aí tem gente que acha que pode viver uma vida morna. Ah, não sou quente, não sou frio, né? Acha que essa história de quente e frio é coisa de quente espiritual. Não sou pentecostal, mas também não sou tradicional. Sou morno, sou mais ou menos. Só para aguçar.
a essa igreja, Jesus diz que está a ponto de vomitar. Você já viu Jesus dizer isso para alguma pessoa? Ou para alguma outra igreja em todo o Novo Testamento que está a ponto de vomitar? Agora para e pensa. Algo que é vomitado é algo bom? Não é, né? Então é estranho Jesus dizer. Por que Jesus diz isso? Não falte nos cultos. Não falte às exposições bíblicas. Essas expressões que nós vimos, cada uma, apresenta um Jesus Cristo que é consciente da situação da igreja. Para de achar que é você que... Se fosse você que governasse a igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, se fosse eu no lugar do pastor, pastor, eu ia fazer assim, pastor, o senhor... É Jesus quem diz como a igreja deve ser, não sou eu e nem você. Porque é Ele que conhece o estado da igreja. É Ele que morreu pela igreja. É Ele que governa a igreja. Eu sou apenas um subpastor e eu estou sob completa obediência a Ele. Eu vou obedecer a Ele. O que Ele falar eu faço. Onde Ele se calar eu me calo. Mas Jesus não conhece apenas aquilo que a igreja aparentemente faz. Ele conhece a sua intenção. Ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Ele sabe o que se passa naquela conversa de WhatsApp que você acha que ninguém está vendo. Que o WhatsApp ainda avisa. Olha, conversa criptografada de ponta a ponta. Mas o Senhor, Deus dos exércitos, que controla e governa todas as coisas, não respeita conversas criptografadas. Depois nós temos a continuidade do livro. Os capítulos 4 a 20 vão apresentar Jesus vencendo Satanás. Para uma igreja que está vivendo lutas, isso é esperança. Eles estavam vivendo o próprio Império Romano vindo com fúria contra eles. E Jesus diz, eu venci Satanás. Eu vou vencer Satanás em todas as formas que ele se apresente. Por fim, nos capítulos 21 e 22, nós temos Cristo iluminando a Nova Jerusalém e apresentando a Nova Jerusalém gloriosa. Algumas coisas importantes também. O texto diz, Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Nós não seguimos revelações de homens. Essa revelação aqui foi Deus que deu. De Gênesis a Apocalipse, eu confio. Essa aqui é palavra inerrante. O que está contido aqui, o que Deus falou aqui, eu confio. Revelação humana não é. Deus me disse, Deus me falou. Se não está aqui, se não é confirmada por essa palavra, será que Deus teria algo para falar que Ele já não tenha falado? Será que a palavra dele inerrante, que Ele usou homens de Deus ao longo de séculos? O problema é que a gente quer que Deus nos dê cada detalhe do que nós devemos fazer. A gente quer que Deus nos ensine ao que responder, o que fazer. Porque se der errado, a gente vai poder falar, Deus, foi o Senhor que falou, não foi? Foi o Senhor que revelou, o problema é seu. Revelações pessoais, elas são muito, inclusive, é interpretação sua. É você que vai ter, é você que vai interpretar. E você vai interpretar do jeito que você quiser. A Bíblia ela só tem uma interpretação. Cuidado com gente que diz, né? A Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta do jeito, não. A Bíblia tem uma interpretação. E o nosso trabalho como leitor da Bíblia, como intérprete da Bíblia, é encontrar o que o texto está realmente dizendo, o que o autor quis dizer para a sua comunidade a qual ele escreve. É o que eu estou fazendo aqui. João escreveu para essas igrejas. Eu preciso buscar entender o que João quis falar e por que ele quis falar. Por isso que pastor precisa estudar, por isso que professor precisa estudar.
Por isso que a gente se debruça sobre o texto, por isso que nós estudamos, nós buscamos conhecimento, para poder aplicar à igreja aquilo que o autor bíblico quis dizer para os seus ouvintes e como isso se aplica hoje a nós. Outra expressão importante para notarmos aqui é que essas coisas vão acontecer em breve. É iminente. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós precisamos viver coram Deo. E eu já falei sobre isso aqui. Face a face, diante de Deus. Às vezes a gente está vivendo, não é? A gente quer viver a vida carpe diem. Curta o dia. Viva o dia. Você está vivendo, mas segundo a sua vontade, segundo a sua carne. O crente não vive carpe diem. O crente vive coram Deo, diante da face de Deus. É assim que nós vivemos. Porque é Ele que governa, é Ele que nos conhece. E há uma promessa aqui especial, que só há em todo o Novo Testamento, só há aqui especificamente. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Feliz aquele que obedece. É isso que Jesus espera de você. Talvez você está buscando sentimento. Talvez para andar nos caminhos do Senhor, para voltar aos caminhos do Senhor, para viver de forma que agrade, você está inspirado. Eu não estou me sentindo, pastor. Não é para você se sentir. É para você obedecer. Aí sim você vai ser feliz. Você vai encontrar a felicidade que você tem procurado na sua família. Vivendo a família de forma bíblica, de forma correta. Um trabalho no qual você glorifica a Deus. Jesus Cristo nos deu esta revelação, Apocalipse, para transformar a nossa vida numa vida em obediência. Uma vida reverente. Uma vida santa. Jesus é aquele vitorioso que continua reinando hoje e reina sobre todas as coisas. Isso traz coragem, não é? Para a gente enfrentar os temores da vida cristã, os sofrimentos dessa vida, no meio da igreja. Essas cartas foram escritas para a igreja. Seja a igreja, viva a igreja, ame a igreja. A igreja é muito amada, é noiva de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu amo Jesus, eu obedeço Jesus, mas igreja, né, pastor? A igreja é a noiva de Cristo. Não dá para amar o noivo e rejeitar a noiva. Não dá para amar o noivo e não querer viver perto da noiva, não querer servir a noiva. Não dá. Precisamos obedecer. Feliz aquele que ouve e obedece. Agora eu pergunto para você, porque talvez você goste de Apocalipse, você goste das discussões de Apocalipse, você goste de assistir Deixados para Trás. Os dispensacionalistas vibram quando assistem Deixados para Trás. Agora eu quero perguntar para você. Se você realmente acreditasse que Jesus ia voltar hoje, se você realmente acredita que Jesus vai voltar, o que isso muda as suas decisões, as suas prioridades, o tempo que você gasta, a forma como você se relaciona? Será que quando você lê Apocalipse, você apenas busca curiosidades, né? Como vai ser? Quem é a besta? Ah, surgiu um presidente novo dos Estados Unidos. Será que ele é o anticristo? O Papa novo? Será que ele é o falso profeta? Não é para isso que o livro de Apocalipse foi escrito. O livro de Apocalipse foi escrito para uma vida de obediência. No seu namoro, no seu relacionamento, no seu casamento. Para ensinar você, jovem cristão, que está pensando em se relacionar com descrente. Está escrito, os descrentes não vão para o céu.
Aí fica aquela pergunta, como um crente que está caminhando para o céu vai namorar com alguém que não vai para o céu? Pastor, namoro evangelístico, vamos ganhar para Jesus. Meu irmão, você quer evangelizar? Tem um tanto de panfleto ali atrás. Tem um colega na sua escola, uma amiga, fale de Jesus para ela. Não me vem com essa história de namoro evangelístico. Você lá no seu trabalho, passa nota fria, mente, dá jeitinho. O Senhor está vendo o que você está fazendo no seu serviço, a vergonha que você está fazendo, dando nó na Receita Federal quando você vai declarar o imposto de renda, mentindo. Em vez de estar trabalhando, está enrolando o seu patrão. Vendo no seu celular imagens que não são da sua esposa, tendo desejos sexuais por outras mulheres, mulheres que veem outros homens, que não são o seu marido, se declarando para eles. O Senhor está nos chamando a uma vida santa. Se você crê que Jesus Cristo vai voltar, o que isso muda na sua vida? O que muda lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu relacionamento? Será que saber que Deus Pai está movendo a história para a sua glória e para o seu louvor, para um governo soberano, será que isso não muda a sua forma de viver? Precisa mudar, ainda dá tempo, arrependa-se. Segundo aspecto que nós vemos aqui nesse texto, segundo trecho, é uma saudação e um louvor ao Cristo ressurreto. Dos versículos 4 até o versículo 8, João escreve às 7 igrejas, falando daquele que é, que era e que há de vir. Jesus está apresentando a João um drama. Leia Apocalipse como uma história dramática. O que é uma história dramática, pastor? É uma história que vai se desenrolando, vai sendo revelada. Eu e você não vemos o final, mas o diretor vê. O diretor vê. C.S. Lewis diz algo muito bacana. E quando o diretor se levanta e caminha para o palco, é sinal que a história está acabando. Apocalipse está mostrando, ele está conduzindo a história. O diretor deste grande drama da salvação está conduzindo toda essa história. E vai chegar a hora que o diretor vai se levantar e ele vai para o palco. O tema central é sobre ele. Eu falei aqui sobre o peso, não é, que o Apocalipse nos apresenta. Mas há algo gracioso aqui. Ele diz a vocês, graça e paz. Você pode ter dessa graça, esse favor imerecido de Deus, que perdoa e concede vida eterna. Aqueles que ouvem essas palavras e se arrependem, podem receber graça de Cristo Jesus. Aqueles que vivem sob talvez os tormentos desta vida, deste mundo, deste século, podem encontrar paz que precisam. Talvez você esteja procurando em outras fontes a paz. Somente Cristo Jesus concede graça e paz. E há algo trinitário aqui, não é? Jesus, o Deus Pai, o Espírito. Cristo é apresentado em 3 dimensões aqui, como a testemunha fiel, aquele que veio com uma mensagem, o primogênito dentre os mortos, diz respeito à ressurreição de Jesus, e o soberano dos reis da terra. Talvez você esteja preocupado, e nós ficamos, meio com o coração
Tanta coisa acontecendo na política brasileira, governantes ímpios, juízes corruptos. O livro de Apocalipse nos lembra que Jesus governa com graça e paz. Mas também nos questiona, será que nós temos orado mais para a mudança de governantes? E eu acredito que nós podemos orar por isso. Mas será que nós temos orado mais para que mude? Porque a nossa esperança está na troca de juízes no STF, na troca de um presidente? Ou será que a nossa esperança está no governo de Cristo? Aquele que levanta reis e derruba reis. Até o atual presidente, nós não entendemos por quê, mas até o atual presidente está sob o governo de Cristo Jesus. Por que a gente pode descansar diante dos temores? O texto continua aqui. Ele nos ama. Que verdade preciosa. Ele nos ama. E ponto final, o livro de Apocalipse podia acabar aqui. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Nenhum pecado mais tem poder de te escravizar. Ele nos constituiu um reino de sacerdotes, pessoas que vão oferecer as suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a nossa resposta deve ser essa: a Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é Senhor sobre a igreja, sobre o seu povo. O texto diz que Ele não apenas nos purificou, mas Ele nos libertou dos nossos pecados. O texto está dizendo aqui: abandone os hábitos secretos que você tem, comportamentos pecaminosos, medos, vícios que escravizam a sua mente, que escravizam o seu tempo, que escravizam as suas afeições. O que você precisa hoje ser liberto? Talvez você não precisa ser liberto de um pecado escravizador na área sexual, mas você precisa ser liberto do poder da sua língua maledicente, que está sempre disposta a falar alguma novidade, e geralmente essa novidade que você tem para contar sobre alguém não é algo que vai engrandecer a outra pessoa, né? Geralmente é para colocar ela para baixo. Talvez você viva escravo na área sexual. Talvez você seja escravo da pornografia, da prostituição, do adultério. Talvez você seja escravo do roubo, do egoísmo, do egocentrismo. Talvez você seja alguém que viva uma vida em si mesmada, vive para si apenas. O texto está chamando você a se dobrar diante de Cristo Jesus, a se arrepender dos seus pecados. Há graça e paz suficiente para você, há liberdade para você, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Há esperança, Ele nos ama, Ele ama os seus. Então, em tempo de crise política, em tempo de perseguição, nós podemos nos submeter ao Rei soberano em todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo está providenciando tudo o que precisamos. Não permita que o seu coração se derreta diante das crises. Confie em Jesus Cristo. Por fim, para concluir, nós temos a visão do Cristo glorificado. É interessante que geralmente as pessoas, quando veem Jesus, corre escrever um livro, 90 minutos no céu, 90 minutos no inferno, entrevista com Jesus, Tem gente que gosta de ver essas revelações. O que João fez quando viu Cristo em toda a sua glória? E nós lemos aqui tantas coisas sobre Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo, porque Ele vê todas as coisas. A sua voz é como o som de muitas águas, porque a voz dele, o que ele fala, acontece. Todos os exércitos do mundo obedecem a sua voz. Na sua mão direita ele controla todas as coisas.
A sua palavra é como uma espada. O que ele fala acontece. E no versículo 17, depois que ele vê esse Cristo glorioso, ele não corre para escrever um livro, não corre para sair contando pelas igrejas alguma suposta revelação. Versículo 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando nós encontramos com Jesus, nós só podemos nos dobrar diante dele, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa pequenez, e reconhecer que ele é soberano. Eu não controlo a minha vida, é o Senhor. E eu posso descansar, eu posso obedecer, porque a sua vontade era boa, agradável e perfeita. João estava preso numa ilha por causa da palavra, ele diz, por causa do testemunho de Cristo. Talvez ele tenha sido preso porque ele recusou a oferecer sacrifício ao imperador. Ele demonstrou fidelidade exclusiva a Cristo. E é interessante que essa visão acontece no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Por isso que eu falo, coisas acontecem no dia do Senhor. Se você ficar em casa, ele não promete fazer essas coisas em casa. Quando nós estamos no meio do povo de Deus, aqui Deus fala. Aqui é onde Deus nos consola, é aqui que Deus nos aviva, é aqui que Deus nos corrige, é aqui que nós servimos uns aos outros. No dia do Senhor, ele teve um contato com o seu Salvador. Então Jesus Cristo, aquele semelhante homem, diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando nós encontramos com esse Cristo, nós não temos medo de nada. Quando nós servimos a Cristo, nós não tememos nada. Hoje de manhã eu falei um pouco aqui. A gente não teme foice, a gente não teme paulada. Eu não temo. Eu, como pastor, posso dizer para você, eu descanso em Cristo. Eu não temo amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Cristo governa todas as coisas. Ele governa a minha vida, Ele governa o meu sustento. E é isso que me incomoda a falar o que Ele quer. Eu estou aqui para agradá-lo. Eu estou aqui para agradar somente a Cristo, porque Ele é Senhor dos senhores. Então agora eu repito a pergunta para vocês, isso é de Jataí, Igreja Cristã Evangélica de Jataí. O que muda na nossa igreja? Saber que Cristo anda no meio da sua igreja. O que muda? Embora Cristo tenha experimentado a morte, Ele governa sobre a morte. Se Ele governa a morte, o que a gente vai ter medo? O que a gente vai temer? Porque o nosso coração vai se derreter em ansiedade. Ele tem as chaves, ou seja, Ele abre e fecha a hora que Ele quiser. Ele pode me matar nessa noite, mas eu sei que na hora que eu fechar os olhos nessa terra, os meus olhos vão se abrir nos novos céus. E eu verei face a face o meu Redentor. A vitória, não, a morte não é uma derrota para o crente. É uma vitória. É lucro para o reino. Apocalipse é uma profecia pastoral. Deus fala através de um presbítero. João era presbítero, então é um profeta pastor. As palavras que foram escritas nesse livro foram destinadas para moldar a nossa fidelidade como igreja. Você tem sido fiel? Toda mensagem do livro serve para nos chamar à obediência.
E sendo obedientes, nós temos esperança. O livro de Apocalipse não foi escrito para satisfazer as suas curiosidades escatológicas. Foi escrito para chamar-nos à fidelidade, à perseverança. Muitas pessoas vivem tensas dentro da igreja, vivem inseguras, vivem ansiosas. A paz da palavra de Deus, a paz bíblica, não é ausência de problemas. A paz da Bíblia é saber que Cristo reconciliou você com Ele mesmo. Será que você tem mostrado essa confiança? Onde está o teu Deus quando o seu coração se derrete? Você precisa apresentar o seu coração, a sua família, as suas lutas. Sai do trono. Talvez o problema no seu casamento, marido, esposa, filho, é que você quer ocupar o trono. Você está trocando o trono da sua casa. Talvez você está nesse trono. Talvez você colocou o seu filho no trono. Talvez você colocou uma pessoa, um trabalho no trono. Talvez você colocou um desejo, que talvez seja até bom, mas que o lugar dele não é no trono. Igreja, talvez o nosso problema é que nós estamos colocando pessoas no trono. Você esteja colocando a sua vontade. Talvez você se decepcionou em algum momento com esta igreja, porque você colocou as suas vontades no trono, porque você achou que um pastor estava no trono. Mas quem está no trono da igreja é Jesus Cristo. É Ele que comanda a igreja. É a Ele que nós devemos obedecer. Ser constantes, ser firmes. Doa o que doer, eu vou ser fiel. E Ele vai me levar salvo, são e seguro ao lar. Porque nenhum dos que Deus deu a Ele, porque aos eleitos de Deus foram entregues a Ele. Pelos eleitos Ele morreu, e nenhum dos quais, ou nenhum dos pelos quais Ele morreu, nenhum se perdeu. Então eu posso descansar. João aqui explode de alegria. A Ele seja a honra, o louvor. Não é apenas uma formalidade. Ele vive em gratidão diária. Ele vive em humildade, ele vive em serviço, ele ama a igreja, ame a sua igreja. Isso já está aí, nós somos imperfeitos. Mas nós vamos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, ser apresentados santos, como noiva pura. Você realmente faz parte dessa igreja? E eu me refiro não só a ICE-Jataí, eu me refiro à igreja de Cristo, à igreja dos salvos, daqueles que se renderam. Você faz parte? Ou a igreja é uma agenda na sua vida, que você formalmente frequenta todo domingo? Você entende a seriedade que é servir a Cristo? Ele está no trono. Você pode descansar quando Ele está no trono? Uma igreja que estava sendo perseguida, um João que possivelmente havia sido torturado por sua fé, podiam entregar e confiar a sua vida a Jesus Cristo. Por isso Ele ama a igreja. Jesus ama muito a sua igreja. Jesus ama a sua noiva. Se Ele ama a noiva dele, por que eu não amaria? Por que você não amaria? Que esta série de pregações nos ensine a reconhecer os nossos erros, a reconhecer quem nós somos e amarmos e servimos esta igreja por amor àquele que entregou a própria vida para nos salvar.